Marketing fala que comercial não fecha e o comercial diz que marketing não gera bons leads. E aí, de quem que é o problema? Bom, nesse caso, talvez não seja nenhum nem outro. Talvez o problema seja o alinhamento. E isso é uma das maiores causas de você estar perdendo vendas no seu funil. E uma das formas de solucionar isso é o quê? É uma palavrinha pequena que a gente chama de SLA, que significa Service Level Agreement. Ou seja, isso é um documento, né? De fato é um documento entre dois setores, mostrando quem faz o quê, com qual qualidade e em quanto tempo. Então você vai aprender o passo a passo de como, de fato, construir esse acordo, não só no papel, mas também como processo dentro da sua indústria. Porque a gente sabe que um lead custa muito caro. Às vezes, dezenas, centenas ou até milhares de reais, dependendo do nicho. E eu vou passar por 5 pilares para você construir esse processo de alinhamento, para você não ter mais problema entre os dois setores. Vamos lá? Bom, vocês devem estar vendo a minha tela, né? Eu gosto muito de ir dissertando e aprofundando no documento. E o primeiro pilar é falar a mesma língua. O que isso quer dizer? Quer dizer que se comercial denomina, né, o lead, não, agora é o contato, é o prospect, é o prospecto, marketing já tem outras gírias, né? A gente sabe que marketing adora um nome em inglês, então, né, já vai ficar desalinhado a partir daí. Então, o que eu sempre falo? A gente tem que definir de fato o nome que a gente vai dar para cada etapa do funil, para cada categoria de lead. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar muito claro o ICP, que é o nosso perfil ideal de cliente. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de planilha que a gente utiliza, inclusive, na nossa operação para fazer essa definição. Então, como que funciona? O ICP, a gente pode estar falando sobre segmento, sobre região, sobre ticket médio que a gente vai cobrar. Nós podemos falar sobre informações de quantos vendedores tem essa empresa, ou se ela é do lucro presumido ou lucro real. Então, aqui nesse caso, olha como é que funciona. Isso aqui é um ICP real. Modelo de negócio B2B, ou seja, dentro do nosso CP, a gente tem que ter empresas que vendem para outras empresas, certo? Segmento, varejo, então vamos supor que nesse CP, indústria já não entra. Tamanho, pequeno porte, EPP. A gente não está falando de empresas de grande porte, não estamos falando também de empresas que são profissionais autônomos, MEIs, MEs, é empresa de pequeno porte. Faturamento, 360 a 4,8 milhões, tem que ter pelo menos de 20 a 99 empregados, e aí você pode ir indo. O seu ICP pode estar incluso localização, você pode colocar, por exemplo, a frequência de compra, como que é o processo de decisão do seu cliente ideal, né? Muitas vezes a gente está falando de um processo de decisão top-down, ou seja, para o meu cliente ideal, quem define, começa definindo é o diretor e depois eu vou aprofundando para convencer o cara que é técnico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer entre os dois setores é definir o ICP. E isso tem que estar muito claro para ambos os times. Então, convido você a fazer uma reunião para perguntar para o seu time de marketing, qual que é o nosso cliente ideal? E aí você pergunta, tá, quais são as características desse cliente ideal? E você vai perguntar para o seu time de vendas. Time de vendas, qual que é o nosso time ideal? E aí você vai colocar na página e vai ver. É a mesma coisa? Se não for, o problema já está aí. Então, essa planilha nos mostra um pouquinho de como que vocês podem fazer. Inclusive, aqui tem o público-alvo, né? O perfil ideal desejável. Mas a gente também pode ter o aceitável. Ou seja, esse é o nosso ICP, mas se for dessa forma, passa também. Tá bom? Veja que não é uma coisa complexa, é uma planilha com 3 colunas com informações que vocês vão ticando ali para entender se os dois setores estão alinhados. Então, no pilar 1, o primeiro é ICP. E aí, depois, a gente tem que ter uma clareza do funil que vai ser utilizado no processo de análise. Então, eu peguei aqui um print para vocês entenderem como que a gente gosta de separar o nosso funil hoje. Então, imagina que a gente tem os usuários. O que são usuários? São as pessoas que estão interagindo no nosso site, talvez alguém que está acompanhando a nossa rede social, mas ela não demonstrou um interesse, digamos assim, ela não demonstrou que de fato ela quer um contato ou que pelo menos ela quer saber mais, ela está interagindo com os seus canais ali. Quando ela se cadastra, ou seja, ela preenche o formulário, ela se torna um lead, certo? Então ela teve uma levantada de mão, ela quis pelo menos ou baixar um conteúdo ou quer participar de uma reunião com o seu time. Só que aí que vem o negócio, a maioria das empresas e indústrias não olham para as outras duas métricas que eu vou trazer agora, que é o MQL e o SQL. Vejam que antes de eu explicar exatamente a nomenclatura e o significado, a gente tem um funil, ou seja, a maior parte das pessoas é usuário, depois lead, MQL, SQL e aí se torna um cliente. Então, só para deixar aqui, então lead é a pessoa que levantou a mão e deixou o contato, simples assim. Seu time de marketing está alinhado, seu time de vendas também. Agora, o que é esse bendito do MQL? O MQL é o lead qualificado pelo marketing. O que isso quer dizer? Porque uma das maiores brigas entre o setor de vendas e o time de marketing, quando você tem uma aquisição de contatos, é entender se o lead é qualificado ou não. E aí fica aquilo, o lead não é qualificado, por isso, por aquilo, tá, mas você tem isso descrito, quais são as regras, né? Então, você sempre vai bater com o seu ICP.
Então, por exemplo, o seu ICP lá tem várias características, só que talvez você não possa perguntar todas elas num formulário para o seu usuário, né, antes dele se cadastrar. Você pode perguntar, por exemplo, qual que é o cargo dele, qual que é o segmento da empresa, qual que é a região que ele atua, e aí no formulário você vai pegar nome, e-mail e telefone e você tem que ter uma pergunta que vai determinar se o cara é MQL ou não. Pode ser uma, duas, não pode ser muitas, né? Então vamos supor que seja o cargo, localização e segmento. Então, o MQL é responsabilidade do marketing. Por quê? Porque muitos leads podem se cadastrar, muitos usuários podem se tornar leads, mas quantos de fato preenchem no formulário que tem uma característica que é aderente ao ICP? Não são todos. E por isso que o funil ele tem essa quebra, né? Porque 100 pessoas se cadastram, mas talvez só 40 colocaram que são CEOs e de fato aí o seu MQL ele é menor. Agora, o que é o SQL? E aí vem mais um processo que talvez a maioria das indústrias e empresas não trabalham, porque era natural você ter um vendedor que atuava em todas as frentes. Então o cara criava a lista, prospectava, fazia rota, batia na porta do cliente, e agora não, né? Depois do Receita Previsível, que é um livro do Aaron Ross, né? Foi lançado alguns anos atrás, ele mostrou quando você de fato divide o trabalho, ou seja, eu tenho uma pessoa para gerar lead, eu tenho uma pessoa para filtrar esse lead, eu tenho uma pessoa só para fechar. Nesse momento, eu consigo ter mais eficiência no processo, porque as pessoas se tornam especialistas no processo e a gente não tem aquela montanha-russa no gráfico, né? Eu começo a prospectar, então eu não tenho fechamento. Aí eu começo a fechar, mas eu não estou prospectando nesse momento. E aí você vai ter uma imprevisibilidade. E isso, tendo especialistas, você consegue ter essa previsibilidade. Então, o SQL é o Sales Qualified Lead. Então, é o lead qualificado pelo setor de pré-vendas, né? Por vendas. Então, o lead é gerado. Desses leads, a gente vai ter os MQLs. E aí você pode botar uma regrinha. Não, o time comercial de pré-venda, né, ele só vai entrar em contato com o MQL, porque você não tem, né, se o cara não coloca que fatura acima de 1 milhão, o seu produto não vai caber para ele. E aí você vai ter o quê? O pré-vendas entrando em contato, porque o pré-vendedor não é quem fecha, ele é quem qualifica o lead que vem do marketing. E aí ele vai bater alguns pontos, né, ele vai confirmar de fato, olha, você colocou que você é CEO dessa empresa, você de fato é CEO, eu vi que você é de tal região, qual cidade você é. Então ele vai esmiuçar os dados que marketing já pegou do formulário, mas ele também vai olhar para outras coisas, principalmente a temperatura desse lead. Então o SQL ele está muito mais ligado à temperatura, à janela de compra e alguma informação talvez um pouco mais, digamos assim, mais interna mesmo. Então você tem que perguntar, olha, o nosso valor começa a partir de X mil, você está disposto a ter esse investimento hoje? Estou. Então essa pergunta ele tem que responder sim para ele ir para o vendedor, porque se você tem muito volume de lead, é importante que o vendedor, o cara que vai fechar, o closer, ele só fale com pessoas que estão no momento, porque a conversão vai ser maior. Se você não tem um volume de leads tão alto, talvez você não precisa botar uma regra tão rígida nessa passagem de bastão. Mas o importante agora é falar sobre nomenclatura. Então SQL é quando pré-vendas pega o contato, ele entende a janela de compra, a temperatura e ele passa para o time comercial. E aí a gente tem um DQ que é o lead descartado. Então, por exemplo, olha, esse cara de fato ele não atende aos requisitos que a gente precisa para passar para o time de vendas. Hoje a gente não tem produto, ou ele está numa região que a gente já tem um concorrente. Pô, tô captando um distribuidor, só que é da mesma região de um distribuidor que eu já tenho exclusividade, então eu não posso continuar com ele. Ele é um cara que a gente chama de DQ, que é o descartado, porque no final do mês a gente vai ver o volume de DQs ali, tá? E eu vou dar um exemplo de um SLA, né? O SLA de fato é um documento, é um processo que você vai colocar. Então, por exemplo, marketing tem um objetivo de gerar pelo menos 80 MQLs por mês. Ou seja, marketing tem a verba deles, 80 MQLs tem que colocar que são CEOs, né? Caso esse seja o seu. Vendas tem que contatar 100% desses MQLs em até 24 horas. Por quê? Porque se o cara demora muito mais, pô, o outro já fechou com um concorrente, demora para responder, já não dá nem mais certo. E vendas tem que fazer 3 tentativas em 3 canais diferentes e até 72 horas. Ou seja, esse lead não responde marketing, ele não é qualificado. Tá, mas você só mandou o WhatsApp, você ligou para ele, você mandou e-mail, ou você só tá tentando pelo WhatsApp ali, ou pelo direct. Então é importante que vendas tente em mais canais. Outro ponto para você colocar na SLA: se o contato demorar mais que isso, o lead pode ser redistribuído para outro vendedor. Isso é um ponto importante. E feedback obrigatório do time de vendas é até 48 horas. Se o lead for recusado, aceito e o motivo. Então, esse é um exemplo de SLA. Não tem muito segredo, porque aqui está muito clara a regra do jogo. Marketing, seu papel é fazer isso nesse volume, nesse espaço de tempo, vendas por aí adiante. Então, pessoal, nesse pilar 1, o importante é vocês terem as nomenclaturas alinhadas, o funil
está sendo utilizado, as categorias, como que elas são eleitas ali, as características, e aqui eu dei um exemplo. Quando a gente vai para o pilar 2, que é o quê? Olhar onde que a linha está quebrando. Esse termo, onde a linha quebra, é porque muitas vezes a gente olha para o funil e fala, pô, a gente não está fechando vendas. Tá, mas por quê? Se o problema não for específico, aí não é problema, é reclamação, porque um problema, ele é específico. Então, eu não estou fechando vendas, isso não é um problema. O meu problema é porque eu não estou tendo uma taxa alta de leads para MQLs, ou seja, eu estou tendo muito lead, mas a maioria é desqualificado. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o processo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O marketing faz uma campanha, um conteúdo, esse conteúdo gera um lead, que ele tem uma qualificação, né, uma régua ali pelo marketing, o MQL, e aí tem uma passagem de bastão para o pré-atendimento, né, para pré-vendas, e aí depois isso passa, né, para vendas, vai para uma proposta, negociação, pedido, e aí você tem um retorno do feedback para marketing. Então, para você saber onde você está errando, onde está o problema, você tem que ter um processo muito bem descrito. Novamente aqui o funil, para deixar clareza, então eu tenho leads totais gerados, quantos são qualificados pelo marketing, e aí tem um ponto legal que a gente gosta de colocar, que é o seguinte, eu tenho quantidade de leads. De 100 leads, X são MQLs, beleza. Só que às vezes, o cara se cadastrou e quem disse que ele retornou o seu pré-vendedor, seu time de atendimento? Às vezes ele nem respondeu mais, virou o mestre dos magos ali, sumiu. Então é importante você ter essa taxa. Depois de conversas ativas, você tem os STLs, ou seja, conseguir conversar, vou validar se ele pode ir pro comercial, se dá para receber uma proposta. E aí, tem um insight que eu vou trazer para vocês aqui. Vamos supor que eu tô medindo o meu funil ali e a minha taxa de MQL para conversa tá baixa. Ou seja, marketing tá gerando muito lead com um perfil bom, só que na verdade ninguém tá respondendo, o time de pré-vendas. Qual que é o problema aqui? Vocês saberiam dizer? Bom, são vários motivos, mas um deles pode ser a demora no atendimento. Então, se essa etapa está com um problema, você tem que ver se o tempo de resposta do time de vendas está sendo efetivo ou não. Pô, tá demorando 15, 20 horas, um dia para responder, talvez seja um motivo. Aí eu vou trazer um exemplo prático. Por exemplo, imagina que a gente tem uma metalúrgica B2B que recebe 120 contatos no mês. Num cenário desorganizado, ou seja, que ela não tem esse tipo de processo de avaliação, ela tem só 40% dos contatos, né, qualificados respondidos em até 24 horas, ou seja, 48 pessoas. E a maioria é respondida depois, certo? E aí você faz uma análise. Olha, quem eu respondi em até 24 horas, a gente converteu 30%. Quem a gente respondeu depois de 24 horas, converteu 10%. Então, uma diferença muito grande. E aí você teve um total de 21 conversas nesse cenário. Só que se você tivesse um SLA obrigando o time de vendas a responder a maioria em até 24 horas, a gente poderia ter um cenário muito mais positivo. Por exemplo, 90% foram respondidos até 24 horas, ou seja, 108 pessoas. E só 12 depois de 24 horas, que é a regrinha que a gente colocou. Logo, se a gente manter a conversão, a gente vai ter 30% de 108 pessoas, que vão dar 32 conversas. E a gente só vai ter respondido 12 depois de 24 horas e a conversão sendo 10% vai ser uma. Olha a diferença de conversa que a gente tem. 33 conversas contra 21 no primeiro cenário. Então olha que interessante, como que eu responder mais tarde pode afetar a taxa de conversão. E o resultado, se a gente fosse imaginar um cenário hipotético do ticket médio desse cliente, se a gente teve 12 conversas a mais no mês e pelo menos 30% viram pedidos, são 4 vendas a mais. Se eu vendo um produto de 50 mil, são 200 mil reais a mais que eu ganho porque o meu time de vendas, ele responde até 24 horas. Então olha a diferença de você ter um acordo. Lembrando que eu estou trazendo o cenário de que esse é o problema. Se você não consegue saber qual a linha que está quebrada, né, na sua taxa de conversão, você não vai conseguir ter uma análise assertiva. E aí a gente entra para o pilar 3, né, de criar esse alinhamento, que é você ter rituais de gestão. O que quer dizer isso? Quer dizer que marketing e vendas, quando a gente ainda encara eles como setores, eles ficam muito afastados, né? Hoje em dia, inclusive, já tem vários conceitos, nem chamando mais de marketing e vendas, a gente chama de setor de receita, revenue, né? Que é marketing, vendas, dá até para colocar um pós-venda ali, ou seja, é um setor só, né, que ele se comunica. E qual que é o ritual mais importante? É de fato uma reunião semanal. Você pode chamar de qualquer nome aí, vendarketing, enfim, tem gente que chama de qualquer coisa. Que é o quê? 30, 40 minutos, lembrando que se você tem um ciclo de venda muito longo, então, por exemplo, eu vendo um software de RP que custa 500 mil em implementação, então eu não vou ter muito avanço de uma semana para outra, eu não vou ter novidade. Então você pode espaçar essa reunião, tá? Isso aqui não é regra, mas para a maioria dos negócios funciona. Então, se o seu ciclo de venda é de 30 dias ali, pô, já é bacana. Então, o que marketing tem que trazer nessa reunião? Número de leads, número de MQLs por origem, que isso significa? A gente gerou 1000 leads, só que a maior parte dos leads qualificados veio do Google, não veio do
do Meta, não veio do YouTube. Então a gente consegue entender onde a gente consegue reinvestir mais dinheiro. Quais são as principais campanhas? Então, o que são campanhas? São os conteúdos. Olha, vendas, esses contatos que estão chegando para você vieram desses anúncios, tá? Não vieram desses, então a gente consegue saber de onde está vindo. E aí, vendas pode trazer as conversas que estão ativas, trazer feedback, como está a taxa de conversão de SQLs, de propostas, os top motivos de perda, super importante também a gente ter. Então aqui a gente consegue avaliar por que vendas está perdendo e a gente consegue talvez resolver isso no topo do funil com marketing. E se você é um head comercial, você pode trazer, por meio das informações da ferramenta que você usa, o tempo médio de primeiro contato. Se você é uma indústria, uma empresa que usa a ferramenta de atendimento, você consegue ter essa informação. E aí, eu vou mostrar um exemplo prático de como que nós fizemos isso. Nós temos uma produtora e uma das coisas que a gente estava mais ouvindo no processo de atendimento comercial era: de onde vocês são? Porque, né, nós somos de Maringá. E o cliente não estava tendo essa percepção. O que a gente fez? A gente decidiu fazer um conteúdo lá no topo do funil com o marketing, já falando sobre isso de cara. Vou até mostrar para vocês aqui. Será que Maringá e região já entendeu a importância dos vídeos em qualquer estratégia de comunicação? Então vejam, né? Esse vídeo ele já começa aqui num ponto turístico, né, da nossa cidade, que é a Catedral, já começa falando sobre Maringá e região, e aí nesse caso a gente já consegue resolver uma dor que era comercial no marketing, tá? E enfim, esse é um exemplo muito prático de como que a gente consegue ter esse feedback prático e aplicado. No caso, esse foi um dos conteúdos que mais gerou resultado para nós e veio de um insight comercial. Um outro exemplo que a gente tem, um outro exemplo prático para vocês colocarem, é fazer uma planilha com as principais objeções que vendas começa a receber no atendimento. Então, por exemplo, não tem interesse, não sou responsável por essa área, não preciso disso agora. Quando aparece, o que significa e a solução. Então, esse aqui é um exemplo prático. Ó. Por exemplo, se o cara fala assim, olha, já sou atendido por uma empresa. Se isso está acontecendo muito no atendimento comercial ali, então talvez a gente possa abordar isso já na campanha com marketing, mostrando, né, os diferenciais, falando sobre por que somos melhores, né, sem ser tão direto assim, mas traduzindo isso na mensagem, tá? E aqui tem até um exemplo de planilha que você pode fazer essa rotina. Então, assim, o que é o ideal? Você travar isso aí na sua agenda com o seu time, tá? Aqui tá um exemplo de uma rotina de prospecção para o seu vendedor, onde ele tem a hora de prospectar, de treinamento, e no final da semana tem a reunião SLA, né, aqui das 4h30 às 5 horas, e ele já fica alinhado, então todo mundo já deixa isso aí travado. Partindo para o final, se você agora tem um ritual de gestão, a gente tem que colocar isso numa ferramenta, e a melhor forma de fazer isso é colocando num CRM, né? Se você não sabe o que é um CRM, é um software de relacionamento com o cliente, que é diferente do ERP, né? Porque o ERP é quando você fatura, o CRM não, você consegue ter relacionamento antes mesmo do seu lead, né, virar um cliente. E aí como é que você faz? Marketing, vendas, né? No CRM, vou até quebrar um protocolo e mostrar como é que é isso na prática. Isso aqui é um print de como é que funciona no CRM. Então aparece lá, o time comercial abre, né, de onde veio o contato e vê que a fonte veio do anúncio 1, que é do público 8, o marketing já colocou que é MQL, né, e aí você consegue ver, por exemplo, o comercial pode colocar, não é SQL, né? Então isso aqui são campos personalizáveis dentro de um CRM, né, que eu tirei um print para vocês entenderem como funciona. E o que é importante você personalizar? No caso de marketing para vendas, vendas tem que saber a origem de onde veio, muito importante, senão ele não entende o contexto, a promessa que esse lead está vendo no criativo, no vídeo, o interesse declarado, né? Ele quer uma visita, uma ligação, um catálogo, um orçamento por WhatsApp. Então, quando esse lead se cadastrou, o que ele queria? A situação em prazo, né? Então, assim, ele se cadastrou e ele falou que ele tinha uma obra e que ele tá precisando de, sei lá, materiais, e você é uma indústria de construção, então você sabe que ele tá num momento bacana. E marketing até pode colocar a prioridade, né? Que é para agora, é para longo prazo. Então, são informações que pro cara que vai atender esse lead são super importantes. No caso de vendas para marketing, aí sim é importante saber os status dessas negociações. Foi agendado? Compareceu? Avançou? Não avançou? Quais são os motivos de perda? Quais são as objeções mais comuns? Assim como eu mostrei. Vocês colocando isso no CRM e tendo essa troca de informação vai ficar muito mais fluido. E para finalizar, um ponto super importante no SLA é você analisar métricas. E, né, a gente já falou sobre várias, mas quais métricas são as mais importantes? Primeiro, o tempo do primeiro contato, né? Porque a gente sabe que hoje deixar de ser atendido na hora, a gente já fica ali ansioso, imagina o nosso cliente. Então, é muito importante saber disso. Quantos MQLs de fato estão sendo aceitos para o time de vendas, ou seja, tá, a gente está gerando leads com um perfil ideal, mas eles estão no timing bom? Eles estão cumprindo outras coisas? Pô, se a porcentagem está muito baixa, então a gente tem que trazer mais perguntas no formulário para qualificar melhor. Beleza, pré-vendas aceitou e mandou o MQL, né, se tornou um SQL e foi para uma reunião. Quantos estão fechando? Qual que é a porcentagem de conversão de propostas para fechamento? E talvez o ciclo de vendas e o ticket médio é interessante. Por quê? Porque você consegue montar o seu processo comercial, saber fazer uma
projeção, se eu quero faturar X, então eu preciso botar tantos leads no topo. E isso, pessoal, são pilares super importantes caso você queira ter um processo de alinhamento comercial e marketing bem alinhado, tá bom? Então, se você gostou desse material, da forma como a gente colocou, você pode curtir, comentar, aí o nosso time vai estar avaliando também, se tiver alguma dúvida, e nos acompanha aqui pelo YouTube que a gente vai ter muito conteúdo chegando, beleza? Valeu e até a próxima!